Galera, então viemos aqui hoje para a Sercontel conversar com o Christian Schneider, presidente da Sercontel, falar de coisas boas, falar de planos, falar do Super Pré-Sercontel, que foi lançado ano passado e é um sucesso absoluto, e falar de coisa boa e de soluções completas. Eu decorei isso, eu tô demais, cara. Não, você arrebentou, né? Tô demais. Essas soluções completas. Na verdade, esse é a verdadeira, não é somente um slogan da Sercontel, ela representa a realidade da vida de todos os colaboradores, de toda a empresa. A gente sempre busca soluções completas adequadas a cada cliente, com a melhor qualidade do Brasil de banda larga fixa, com a melhor qualidade do Brasil, indicadores de banda larga móvel e telefonia móvel. E telefonia fixa a gente já sabe, né? Desde 1968 é a melhor do Brasil. Nossa Senhora. Bom, com essa tradição toda, a gente vem num lugar como esse, antes de a gente falar de tudo isso que a gente quer falar, a gente vem em um lugar como esse, de muita tecnologia, de trabalho árduo, 24 horas por dia, em um lugar muito bacana, parece uma central de comando dos fuzileiros navais, todo mundo concentrado, trabalhando, um painel que é acompanhado em tempo real praticamente. O que é isso aqui? Como funciona? Eu brinco que isso aqui parece a sala da NASA, né? Você vai fazer um lançamento de foguete e você tem os controladores de voo. É exatamente isso. Aqui controla totalmente a operação da Sercontel, seja de telefonia fixa, de telefonia móvel e de banda larga fixa também. Aqui você tem o controle não somente de Londrina e Itamarana, que é a nossa área concessionária, a área onde a gente tem a obrigação de ter algumas exigências maiores da Anatel, mas todas as conexões com todos os backbones, todos os caminhos que a internet faz nos pontos de tráfego, tanto aqui em Londrina quanto em São Paulo, todos os caminhos que a rede faz, em todos os serviços que a Sercontel presta no estado do Paraná e na busca do conteúdo que a gente busca lá fora também. 24 horas por dia. Graças a Deus, né? Os meninos trabalham bastante. Nós trabalhamos 24 horas por dia em plantão e sobreaviso também, inclusive fim de semana. Maravilha, esse é o NOC. Esse é o NOC, é o Centro de Operações de Rede da Sercontel. A partir daqui eu sei, em qualquer momento, qualquer interrupção de cabo, qualquer interrupção de comunicação, seja de voz ou dado, apita a emergência aqui e eles estão aptos a comunicar a área de manutenção, a área de implantação ou até mesmo resolvem através de software por aqui mesmo. E aí, a solução é completa, não é, Schmidt? Christian, a gente não pode deixar de falar sobre essa notícia, esse burburinho que nós tivemos e a Sercontel se despontou nessa solução completa. Exato. Contra essa insatisfação do consumidor final. Sobre uma intervenção no modelo mercadológico. Exatamente. E essa limitação da franquia fixa. Na verdade, é uma explicação até um pouco mais complexa e demanda para as pessoas entenderem como funciona a internet. Então, vamos supor, eu estou lá em casa, vou fazer um comandozinho, eu dou aquele comando no meu smartphone, na minha internet em casa, no meu computador, ele sai aquele comando, ele vai pela via de acesso Sercontel, chega no armário Sercontel, ele vai aqui, vai ao ponto de tráfego, ele vai buscar um conteúdo, ponto de tráfego de São Paulo, vai até os Estados Unidos, por exemplo, um conteúdo que a gente não tem aqui na Sercontel. Isso aí, ele vai e volta por essas vias. Aqui na Sercontel nós temos redundâncias dessas vias, dessas infovias, né? Chegamos em alguns lugares a ter tripla redundância para não cair o serviço, a qualidade de serviço. Ele volta para sua casa em questões de milissegundos. Então é um sistema extremamente moderno, complexo, alta tecnologia, são fibras que passam aí com capacidade de dados até certo ponto ilimitados. Só que durante esse período, eu vou dar um dado muito interessante. Quando eu sentei nessa cadeira de presidente da Sercontel em fevereiro de 2013, nós captávamos de capacidade dessa infovia, buscando a capacidade de dados por segundo, 5 gigabits por segundo a gente comprava desse backbone. Hoje, depois de quase 3 anos na frente da Sercontel, nós estamos buscando 22 gigabits por segundo lá fora. Então isso mostra o quanto o tráfego de dados, desse conteúdo que a gente vai buscar fora de Londrina e traz para cá, isso somente rede Sercontel, cresceu nos últimos 3 anos. E só que não cresceu mais porque a gente fez algumas manobras, que a gente chama manobras, trazendo os storage, trazendo os caches de Netflix, de Google, de para cá para dentro, e a gente consegue ter um tráfego interno hoje que gira em torno de 40 gigabits. Senão eu teria que estar buscando 62 gigabits por segundo fora de Londrina. E o custo operacional disso passa a ser quase inviável. Então, essas manobras que a gente faz de controle e gerenciamento de rede permitem hoje, por exemplo, que o cliente Sercontel busque o conteúdo do Netflix aqui dentro da Sercontel e não mais lá nos Estados Unidos. Então, são manobras desse tipo que diminuem a capacidade de busca de dados lá fora. O que acontece? Esse mini sistema
sistema que a Sercontel tem, ele é replicado imensuravelmente para as grandes operadoras, que têm aí milhões de clientes. E essas infovias que vão buscar esses dados, elas são as mesmas, seja para a Sercontel ou seja para as grandes operadoras. Então, aquilo que teoricamente era ilimitado, porque passa na fibra, a partir do momento em que você tem milhões de clientes por segundo acessando aquilo, é como se você estivesse numa autopista de 6 pistas e entrasse num túnel de 2 pistas. Ele passa a ter o quê? Uma diminuição da velocidade do fluxo desse dado, mesmo você tendo infovias que elas não são na quantidade que deveriam ser. O que acontece? Tem um estudo de um prêmio Nobel de economia chamado Stiglitz, que ele diz o seguinte: a partir dessas equações de Stiglitz, você consegue determinar no mercado o comportamento individual dos consumidores. O somatório do comportamento individual dos consumidores não necessariamente é o comportamento de mercado, como a gente vê quando a gente pega a média do mercado. A Vivo, ela fez o seguinte estudo. Ele pegou, de acordo com a velocidade contratada do cliente atual dele, por exemplo, 15 megas por segundo. Quanto tempo ele levaria para fazer o tráfego de dados necessários para consumir 50 gigabits, para consumir 70 gigabits, 90 gigabits de capacidade? Eles fizeram esse estudo na planta deles e chegaram à conclusão de que o estabelecimento da franquia, de acordo com a velocidade, isso é a posição da Vivo, beneficiaria os consumidores de internet que eles chamam consumidores normais. E aí você conseguiria oferecer planos para esses consumidores normais, diferenciados daqueles planos para aqueles consumidores que a gente chama não anormais, mas que consomem, por exemplo, jogos online, que passam vídeos o tempo inteiro e usam isso o tempo inteiro. E aí o que estava acontecendo na conta deles? Esses consumidores normais acabavam subsidiando o custo de operação daqueles 10% que consumiam acima da banda que eles estavam querendo propor. Então, eles poderiam adequar preços para esse pessoal e, efetivamente, aquele que gastou mais pagasse pelo preço correspondente. Aí nasceu a ideia de você fazer o limite da franquia. Não é a posição mercadológica da Sercontel, a gente deixou isso muito claro. Nós, inclusive, achamos que isso é uma possibilidade da Sercontel crescer no mercado. Com certeza. É uma oportunidade enorme de crescer no mercado e recuperar um pouco do mercado que a gente perdeu, que apesar de hoje a gente está numa livre competição há mais de 7 anos, a Sercontel ainda tem quase 62% do mercado de banda larga de Londrina. E é uma oportunidade enorme da gente recuperar para 70%, continuando essa roupagem aí de possível limite de franquia. O limite de franquia não quer dizer que não vai haver planos limitados. Tá? Vou dar um exemplo muito claro. Quando você faz o consumo de águas, não tem aquela tarifa mínima? Tá? A franquia ela te estabelece a tarifa mínima. Então, você consumir menos da tarifa mínima, você vai pagar a tarifa mínima. O que está acontecendo muito na internet hoje é que hoje você já tem o sistema de franquia, só que não interrompe. Então, você está pagando franquias maiores igual a tarifa mínima. Então, se você pagar pelo efetivo uso, talvez você tenha uma economia desse mercado. Só que o consumidor sempre é desconfiado. Ele acha que a empresa sempre quer tirar dela. E não está errado. O contratado com o plano de dados ilimitado continua com o plano de dados ilimitado. Continua. O regulamento é claro de consumidor. Os planos atuais não podem ser alterados, a não ser com conivência e anuência do consumidor. Então, o que acontece? Os planos novos teriam essa alteração. O governo, na verdade, o marco regulatório da banda larga fixa é diferente da concessão de telefonia fixa. A concessão de telefonia fixa, ela impõe uma série de regras. A banda larga é um serviço de regime privado, qualquer um tem autorização para trabalhar. Então, o governo não pode impor planos. O mercado tem que se autoajustar. É diferente de uma concessão que é serviço em regime público. A concessão é de telefonia fixa. Então, qualquer modelo mercadológico se adequa ao mercado brasileiro, porque o governo não poderia intervir. São as regras do mercado privado. O que aconteceu agora? O governo resolveu suspender a possibilidade de você deixar de ter planos limitados, intervindo no mercado. Isso, na verdade, é algo que, para o governo fazer isso e não ter problema jurídico com quem fornece o serviço no mercado, ele, teoricamente, ele está ajudando os consumidores. Teoricamente. Mas o que vai acontecer com isso? Ele bloqueando os planos com franquia, provavelmente para manter a capacidade de investimento necessário para aumentar velocidades, aumentar a capacidade de armazenamento, os planos limitados vão subir de preço. Quem vai pagar a conta é o usuário final. Não é só isso. Nós temos muita coisa para falar agora. Deu uma aula, hein? O homem deu uma aula aqui agora, hein? Nós temos muita coisa para falar e aí no próximo bloco a gente vai falar sobre os planos pré-pago, a gente vai falar sobre a telefonia móvel, sobre a internet da telefonia móvel, tudo coisa boa aqui na Sercontel. Daqui a pouco a gente volta.